gente vai falar hoje sobre liderança e coaching. É um assunto que eu tenho verdadeira paixão, assim, os dois, né? Tanto liderança quanto coaching, eu acho isso muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre liderança como ferramenta de desenvolvimento de equipes, né? Eu vejo que a gente fala muito hoje, tanto em liderança quanto em coaching e em treinamentos. Isso surge muito, né? É uma dúvida que aparece bastante. Quando que a gente faz esse trabalho de liderança? Quando que a gente é gestor? Quando que a gente é líder? O papel do coach nesse trabalho, isso é muito importante. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho esses aspectos, essas questões aqui. A gente vai falar um pouquinho de gestão, diferença entre gestão e liderança. Isso é algo que também eu já tive essa dúvida, né, de quando a gente está no papel de gestor, quando a gente está no papel de líder. Então, eu acredito ser muito importante a gente deixar isso claro e entender em que momento, né, a gente assume esse papel de gestão e assume o papel de liderança. Quando você vai ser o líder com a equipe, quando você vai ser o gestor com a equipe, né? Então, pensando nisso, eu montei esse treinamento. Hoje eu trabalho em algumas empresas já com essa abordagem. E eu vou compartilhar um pouquinho hoje com vocês, então, desses conhecimentos, ok? Deixa eu ver aqui só para passar, beleza? Aqui um pouquinho do meu currículo, da minha formação. Então, sou coach executivo, trabalho com coaching de carreira. Hoje é o meu foco, né? Coach executivo, coach de carreira. Tenho bastante afinidade com questões de liderança, né? Com coaching de carreira para líderes. É um assunto que me atrai bastante, então foi onde eu foquei, inclusive, as minhas formações. E agora eu estou trabalhando também com consultoria na área, né? Estou me aprofundando um pouco mais para trabalhar também como consultor, para fazer o trabalho realmente de gestão e de diagnóstico de situações, né? E na área também de cultura organizacional. Aqui foi minha última passagem, a última empresa que eu trabalhei, então onde eu mais adquiri experiência realmente nessa área, né? Como líder, foi um aprendizado gigantesco. Hoje a GlaxoSmithKline faz parte há anos, né? Na Fortune 500, são um dos 10 maiores laboratórios do mundo. Uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado e foi, enfim, uma excelente escola para mim, né? Então, o objetivo desse treinamento de hoje é o seguinte, né, dessa palestra aí que eu estou promovendo, a gente está promovendo aqui, é desenvolver uma compreensão básica de como orientar pessoas através da transformação pessoal. Vou falar um pouquinho de liderança situacional, passar por cima, porque não vai dar tempo, né, pela transformacional, para a gente conversar um pouco sobre também, e utilizar o diálogo de coaching, né, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Liderar é uma jornada. Eu gosto demais desse conceito, tá? Num treinamento que a gente está ministrando, inclusive agora dentro de uma empresa, eu e uma colega, a gente está falando muito sobre isso, sobre essa jornada da liderança, né? De como a gente pode fazer para esclarecer isso para os líderes, né? De como a gente pode trabalhar o conceito de liderança com os gestores. Então, né? Já que a gente está falando um pouquinho de separar de liderança e gestão. Quando você começa a liderar uma equipe, você começa fazendo uma escolha. A liderança é uma escolha, eu gosto bastante desse conceito. Você escolhe ser líder, né? Você pode ter sido escolhido até para ser gestor, você pode ser escolhido para trabalhar com isso, né? Para uma função de gestão, mas liderar é uma escolha. Você escolhe estar à frente de um grupo de pessoas, você escolhe inspirar pessoas. E eu acredito muito nesse conceito, né? Principalmente na liderança que inspira o time. Por isso, para mim, a liderança é uma jornada, porque ela não termina, né? Ela não tem um fim em si mesma. Você sempre estará se desenvolvendo, você sempre estará com desafios novos e com novas possibilidades para elevar aqui a sua equipe a um degrau acima, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de trabalhar muito com autenticidade na liderança. Tem um autor que chama Bill George, ele fala sobre isso, liderança autêntica, né? De você encontrar a sua liderança autêntica. Então, para mim, isso faz muito sentido. Eu acredito que a liderança ela está muito ligada, né? Ela está muito relacionada aos seus valores, às suas crenças, aquilo que você considera ser importante, tá? Então, você precisa descobrir a sua liderança autêntica, aquilo que realmente lhe representa, né? A gente não precisa esperar que alguém reconheça também a nossa liderança, né? Nós não precisamos ser reconhecidos como líderes.
você se coloca na posição de líder, né? Então eu gosto muito dessa frasinha ali, não espere um tapinha no ombro, não espere que a gente reconheça como um líder, lidere. Liderar é uma escolha, você toma a iniciativa. Ninguém precisa estar no topo de uma organização, isso também é muito importante. Depois a gente vai falar sobre essa confusão de gerente, líder, onde é que entra um, onde é que entra o outro. É muito importante a gente ter essa clareza de que a liderança, ela envolve a situação, ela envolve o momento e não necessariamente o cargo, tá? Então, liderança, líder você é, né? Gestor você está. Então, você pode estar como um gestor e você é um líder, ok? E em qualquer momento da sua vida ou da sua carreira, você pode realmente assumir a liderança. Certo? Então, vamos lá. Esse ponto aqui, eu acredito ser bastante importante. Para mim, fez muita diferença quando eu tive contato com essa diferenciação de quem é o gestor, quem é o líder. Principalmente quando a gente fala de papéis, né? O papel do gestor, o papel do líder. O gestor, ele está muito relacionado, de fato, a processos, né? É um papel, tá? Não tem um melhor do que o outro, não é isso. Em algum momento você vai ser gestor, em algum momento você vai atuar mais como líder, né? O chapéu que a gente diz, que a gente troca. O gestor, ele está relacionado a processos, ele está mais preso, digamos assim, aos recursos, né? Ele vai gerenciar os recursos e os processos. O líder, ele está realmente ligado a pessoas, tá? Então, essa ideia ela é muito importante para que a gente consiga fazer o trabalho de desenvolvimento até em separado. O que é o trabalho? O que eu preciso desenvolver como um gestor e o que eu preciso desenvolver como um líder, certo? Vamos lá, conceito de liderança. Só passar rapidamente aqui, então. Arte de comandar pessoas, atraindo seguidores, influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. A liderança pode surgir de forma natural, a gente estava olhando que é a diferença que faz entre líder e gestor, né? Quando uma pessoa se destaca no papel de líder sem possuir forçosamente um cargo de liderança, é um tipo de liderança informal. Então, a liderança está relacionada às suas características, aquilo que você tem para oferecer, para influenciar pessoas e para atrair pessoas para uma missão, certo? Aqui tem alguns conceitos que eu acho, assim, na minha visão, eles fazem muito sentido, para mim, eles fazem muito sentido. Eles estão relacionados a um conceito realmente mais transformador de liderança, e não necessariamente a um conceito talvez mais acadêmico, né, mais técnico, mas vamos lá. A liderança é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer e gostem de o fazer. Aqui entra a influência. Aqui entra quando você consegue realmente inspirar as pessoas a fazerem, né, a te seguirem. O segundo conceito, para ser um líder, você tem que fazer com que as pessoas fazer com que as pessoas quererem te seguir, né? E ninguém quer seguir alguém que não sabe onde está indo. A gente fala muito em liderança e visão, né? O líder ele precisa ter visão, isso é muito importante, uma competência que o líder precisa ter, porque a equipe, se a equipe não sentir segurança, né, em saber para onde está indo com o líder, você realmente vai começar a deixar alguns pelo caminho, né? E a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Tá? Aqui já entra até a questão do coach, né? Já entra um pouquinho a visão do líder coach, já a competência do coach, né, dentro desse processo. Competências do líder. Eu costumo utilizar esse material em treinamentos, tá, para compartilhar com vocês. Eu acredito demais nesse resultado. Nós entregamos, geralmente, inclusive, para o time, para o líder, primeiramente, responder, fazer essa autoanálise de como ele se enxerga como líder, né, nessas competências, e depois a gente passa isso para a equipe, para que a equipe visualize também, para que a equipe dê a opinião dela, né, a percepção, passe a percepção dela sobre o líder, e a gente confronta depois. O que acontece? Muitas vezes o líder, ele sozinho não consegue visualizar alguns pontos de melhoria, né? E aí é fundamental ter essa visão também do time, ter essa visão da equipe, para que ele consiga entender o que está acontecendo, seja algum problema na comunicação ou alguma forma de lidar com os colaboradores, enfim. A gente faz esse confronto de informações, tanto dos liderados, né, quanto do líder, e a gente elabora um plano de ação. Então, a gente utiliza a roda do líder, né, essa daqui, ou em algum formulário de Excel, enfim, para trabalhar justamente as competências que precisam ser desenvolvidas, né, as notas menores ali do líder. E gestão, né? Gestão é uma área já mais técnica,
né? É uma atribuição mais técnica do líder, tá? Não tem como escolher, né? Você não pode ser o líder de uma organização e dizer, não, agora eu quero ser líder, ou agora eu quero ser gestor, só gestor ou só líder, a não ser, obviamente, que você não tenha uma equipe, seja só um gerente, né? Um gerente de processo, um gerente de negócios, enfim. Mas isso não significa que em algum momento você não vai liderar, tá? Mas vamos lá, para a gente conseguir fazer essa separação, essa divisão entre gestão e liderança. Então, gestão é uma área das ciências humanas que se dedica à administração de empresas ou de instituições, visando fazer com que alcancem os objetivos de forma efetiva, eficaz e eficiente. Esse meio do conceito aqui, para mim, é o que ele melhor explica, né? Quando a gente fala de gestão e dos gestores. O conceito de gestão possui ligação direta com a administração dos recursos disponíveis na organização. Esses recursos podem ser tanto materiais financeiros como humanos, tecnológicos ou de informação. Então, quando estamos como líderes numa organização, é muito importante termos claro quais são os nossos objetivos enquanto gestor e quais são os nossos objetivos enquanto líderes. E acreditem, tá? São objetivos diferentes. São posturas diferentes, são abordagens diferentes. Tem muitos profissionais que têm dificuldade, por exemplo, em lidar com pessoas e são excelentes gestores. Tem alguns profissionais que são ótimos líderes, que têm visão, que inspiram, que motivam, mas não lidam bem com processos. A gente precisa fazer essa análise, inclusive nos nossos negócios. Como está a nossa autoliderança? E como está a nossa autogestão? Quando a gente fala sobre liderança e gestão, a gente está sempre, muitas vezes a gente olha sempre para fora, né? Para eu ser um líder, eu preciso ter uma equipe. Não necessariamente. Um ponto muito importante que a gente trabalha em treinamentos ou em desenvolvimento de lideranças é o início de tudo, né? A autoliderança e a autogestão. Então, nesse primeiro momento, para vocês aí que estão acompanhando e que estiverem assistindo posteriormente o vídeo, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão de como está a autoliderança de vocês, né? Então, para que vocês acompanhem dentro das competências do líder, dentro daquelas competências, né, da roda da liderança, como está a sua autoliderança? Como está a sua autogestão? Nós temos muitas vezes algumas oportunidades de melhoria e não percebemos, tá? E é importante nós conversarmos com os colegas para a gente ter essa percepção de fora. Então, antes de liderarmos pessoas, antes de gerenciarmos pessoas, isso faz parte, inclusive, dos processos de contratação ou de promoção dentro de empresas, nós precisamos ter muito claro que conseguimos nos liderar. Tá? Então, quando a gente fala de gestão, a gente está falando de recursos, liderança, a gente está falando de pessoas, e essa pessoa pode ser nós mesmos. Ok? Competências do gestor. Então, aqui a gente tem algumas diferenças já. Quando a gente fala lá de liderança, quando a gente fala do gestor, a gente tem algumas diferenças já nas competências. E elas são complementares. Você pode ser um empreendedor individual. Você pode comandar uma organização com 100 mil funcionários. Você precisa das competências de líder, você precisa das competências de gestor. Tá? A gente precisa lidar de forma muito eficiente com processos e com recursos, e a gente precisa lidar de forma o mais humana possível com a equipe e com as pessoas. Tá bom? Então vamos lá. Aqui tem as competências do gestor. Então a gente fala aqui sobre desenvolvimento de pessoas também, tá? Junto com a liderança, porque quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas na gestão, é porque a gente precisa ter uma equipe capacitada. Então, a gente precisa ter uma equipe desenvolvida. Tá? Orientação para resultados. É algo que é muito questionado quando a gente fala sobre coaching para líderes. Né? Vou fazer esse trabalho de desenvolvimento de liderança, porque quando a gente fala só sobre liderança, a gente está falando sobre motivação, sobre pessoas, sobre compreender, enfim, olhar todo o aspecto humano do negócio. Mas eles sempre perguntam, tá, mas a gente precisa gerar resultado também, e aí? Não dá para a gente ser coach o tempo todo, a gente precisa entregar o resultado, não dá para a gente só olhar para desenvolvimento. Certíssimo. O desafio do líder hoje, o desafio do líder nesse século é conseguir juntar processos eficientes com a liderança eficiente. É você conseguir ter processos bem alinhados com a equipe alinhada a esses processos. Tá? Então, o desafio é você juntar a entrega do resultado com o desenvolvimento de pessoas, para que não fique só o trabalho na gestão,
sempre na gestão, sempre resolvendo problemas, e você não consegue realmente trabalhar as pessoas que estão com você. Tá? É uma responsabilidade muito grande, por isso que eu falo que realmente é um grande desafio. Você precisa saber o momento da troca de chapéu, né? Do chapéu de gestor, do chapéu de líder, e você precisa ter essa clareza dentro de você. Então, dentro dessas competências de gestão, dentro das competências de liderança que já passamos ali, quais são os pontos que você precisa desenvolver? Se você entregasse esse material para a tua equipe ou para os seus colegas, para quem trabalha com você, porque aqui não é só uma relação de colaborador ou de subordinação, você pode entregar esse material e você perguntar para outra pessoa, dentro dessas competências aqui, que nota você atribui? Como você me vê? Tá? Para que você tenha essa percepção, para que você tenha esse conhecimento sobre si próprio. Ok? Pessoal, quem quiser interromper, abre o microfone, pode perguntar, não tem problema, tá? Eu não tenho problema com a linha de raciocínio, para mim isso é super tranquilo, então podem, inclusive, acrescentar ou colaborar, tá bom? Então, vamos lá, para a gente ir concluindo a parte de liderança e gestão antes de entrar na aplicação do coaching. Então, gestão, organização e pessoal, liderança é alinhamento de pessoas. Tá? Gestão é sobre planejamento e orçamento, liderar é definir a direção. A gestão fornece controles e resolve problemas, e liderança fornece motivação e inspiração. Percebam que elas estão muito interligadas. Tá? Eu gosto muito desses conceitos, para mim eles fazem muito sentido. Todo o trabalho que eu fiz relacionado à gestão e liderança de pessoas foi dentro desse modelo, tá? Sempre entendendo qual era o momento de gerenciar e qual era o momento de liderar. Então, e existem sim os momentos, né? Vou dar um exemplo aqui muito comum, momento de gestor, entregar a cota do mês para a equipe, entregar o que precisa ser feito naquele mês para o time. Trabalho de gestor, você enquanto empreendedor individual, delimitar a tua meta para aquele mês. Esse é o teu trabalho de gestor. Qual que é o teu trabalho de autoliderança ou de liderança de equipe? É você conseguir se motivar e se inspirar para cumprir para atingir esse resultado, para alcançar essa meta. Então, como é que o trabalho de liderança internamente, ele começa dentro de nós mesmos para que a gente consiga liderar outros. Se você não está inspirado com o seu negócio, com o que você se propôs a fazer, como você acredita que você vai conseguir inspirar os outros? Tá? Isso envolve no que você acredita. Isso envolve, para não falar só de crenças, né? Mas envolve todo o seu modelo de negócio. Envolve todo o seu modelo de gestão. Se você não tem o seu negócio organizado, gerenciar outras pessoas vai ser muito mais complexo. Fazer coaching como equipe, pior ainda. Tá? É um pensamento muito falacioso, né? O de, não, mas eu não me lidero, eu não preciso saber gerenciar, mas eu sei gerenciar pessoas, eu sei liderar pessoas. Você pode conseguir. Você pode conseguir, ok. Eu conheço gestores, conheci líderes desorganizados, enfim. Mas o desgaste é muito grande. O desgaste da equipe é muito grande. Hoje a gente valoriza muito o senso de urgência numa equipe, que tem muitos gestores que criaram o hábito de pedir para hoje e valorizar a pressa, o conseguir entregar hoje. Só que quando você tem uma equipe, e se você também se impõe isso na sua rotina, de deixar as coisas para a última hora, deixar as coisas acumularem, você não consegue separar tempo para o teu trabalho de desenvolvimento. Eu escuto muito isso, né? Quando a gente faz treinamento de que o gestor, o líder, ele não tem tempo para desenvolver a equipe. Tá? Para mim isso é muito comum. E quando eu pergunto como é a rotina desse profissional, é uma rotina realmente estressante de sempre ter trabalho acumulado e sempre ter que resolver uma coisa em cima da outra. E a equipe faz isso. E eu pergunto como é a rotina dele. Dentro do que ele não precisa delegar para a equipe, como é a rotina, como é a sua rotina, né? E a resposta é uma correria igual. Então é claro que essa correria dele reflete na equipe. Tá? E essa correria, ela envolve gestão. Ele pode não ter problema nenhum com a equipe, ser um ótimo líder. A equipe seguir ele e, inclusive, se sacrificar por ele. Mas agora, na parte de gestão, ele está pecando.
Então, ele não consegue fazer um trabalho de desenvolvimento com a equipe, muito menos um trabalho de coaching, onde nós vamos entrar. Como que se aplica o coaching dentro de uma organização, né? Tem muitas pessoas que acham que a gente faz, que o gestor ele vai fazer uma sessão de coaching. Não é bem assim, tá? E um dos principais fatores é esse. É a questão de que o gestor, por mais que ele seja um líder coach, que tenha feito uma formação, que ele seja coach, era o meu caso quando eu estava dentro da companhia, dentro da sua rotina, imagina, você com uma equipe, por exemplo, de 50 pessoas, que era o que eu tinha, não dava para sentar com cada um deles e fazer uma hora de conversa coaching, né? Então, existe muito essa dúvida de em que momento eu vou utilizar. Primeiro, o seu processo de gestão precisa estar claro, tá? Para quem está gerenciando uma equipe, para quem faz treinamento com líderes, né? Pode compartilhar também, enfim. Mas a autogestão precisa estar bem definida e bem desenvolvida. A autoliderança precisa estar bem desenvolvida para que você consiga dar esse passo adiante. Tá? É diferente de quando somos coaches que não precisamos ter conhecimento sobre aquele assunto porque nós conhecemos o processo. Enquanto gestor, na posição de líder, você precisa sim ter isso bem desenvolvido, você precisa sim ter isso bem trabalhado internamente, para que você consiga apoiar a tua equipe, porque você não atuará só como coach. Pessoal, se alguém tiver dúvida, mais uma vez, pode abrir o microfone, tá? Pode intervir sem problema nenhum, pode participar aí também, ok? Motivação e liderança. Por que eu estava falando antes sobre autoliderança? Tá? Qual a importância da autoliderança dentro da motivação de equipes, principalmente, e para quem trabalha com motivação de equipes, de líderes e de equipes? É muito importante, quando você for trabalhar ou quiser fazer um treinamento com alguma equipe, um treinamento motivacional, você entenda o nível de motivação do gestor dessa equipe. Porque o nível de motivação do gestor dessa equipe vai refletir na equipe. Autoliderança. Tá? Pergunta para o líder: o que o motiva a liderar? Pergunta para vocês. Essa pergunta é válida para vocês também que estão aí. Tá? Mesmo que vocês não estejam liderando uma equipe hoje, o que te motiva a liderar? Lembrando que todos nós somos líderes de nós mesmos. Quando nós deixamos, em muitos casos aqui, muitos colegas deixaram a empresa, né, deixaram de liderar ou de ser um liderado lá, fizeram a opção de se liderar. O que mais te motiva na sua liderança? Qual é o propósito da sua liderança? Onde você quer chegar como líder? Eu sofro com o meu trabalho, eu me satisfaço. Essa pergunta aqui eu adoro fazer em treinamento, né? Principalmente quando eu encontro uma equipe já um pouco desgastada, porque nessa hora aqui vem a reflexão profunda. Eu sofro com o meu trabalho e eu me satisfaço. E é bem interessante que muitas vezes o gestor, o líder, ele está sofrendo naquela função, ele está sofrendo naquele momento, mas ele continua motivado. Isso é muito interessante. Porque enquanto líder, ele tem propósito, ele está motivado, ele está seguindo os valores dele enquanto líder. Mas enquanto gestor, ele está sendo atropelado pelos processos e muitas vezes pela falta de recursos. Tá? Isso tem sido um desafio muito grande, até para mim também, à frente de equipes dando treinamento, nesse sentido de as empresas estão exigindo cada vez mais, dando cada vez menos, e os gestores precisam lidar com essa situação e motivar a equipe. Né? É um grande desafio. A gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais para frente agora. Que causa me direciona? Essa pergunta ela é muito válida hoje quando a gente vai trabalhar com equipes que têm muitos profissionais da geração Y, né? Dessa geração agora super acelerada. Essa geração agora que não trabalha por dinheiro. É claro que o dinheiro é importante, eles querem salário, sim, eles querem dinheiro também, né, para poder sobreviver, isso é óbvio. Mas eles não trabalham para ganhar muito, eles trabalham por propósito, eles trabalham por direção, eles trabalham por valores. É o caso das startups, né, hoje que estão crescendo aí diariamente, né, num ritmo exponencial. Hoje as startups elas influenciam nas grandes empresas quando não são compradas, né? Isso não é à toa, é um outro ritmo, é um outro nível. E esses profissionais eles estão preferindo abrir o próprio negócio do que entrar como funcionário numa empresa.
Então, imagine hoje o desafio para os RHs fazerem essa contratação e manterem esses funcionários. É muito complexo. Muitos gestores trazem isso, tanto em sessão de coaching, quanto em treinamento. Como é que eu faço para motivar esse indivíduo? Né? Propósito, direção. Os valores desse profissional precisam estar alinhados com o valor da empresa. Senão, nem processo de coaching dentro, nenhum trabalho de desenvolvimento você vai conseguir fazer. Porque ele não está conectado com a empresa. Para quem é coach, tem alguns colegas aqui que não são coaches estão assistindo, mas para quem não é para quem é coach já está habituado à questão da conexão, né? A gente precisa ter conexão com o coach para que o processo flua. Hoje, quando a gente fala de liderança dessa nova geração, a lógica é a mesma. O gestor ele precisa criar essa conexão e a empresa precisa criar e gerar essa conexão para que esse profissional fique. Né? Se não, ele vai sair, ele vai abrir a empresa dele com um grupo de colegas, né? Uma empresa na garagem lá, enfim, e vai se tornar uma empresa que arrecada aí na casa do 1 milhão já em um ano. Né? Isso acontece muito, isso acontece bastante. Então a gente precisa entender o que direciona a equipe, o que direciona os profissionais, o que motiva no íntimo, tá bom? E a última pergunta, não menos importante, o que eu gostaria de fazer acontecer? Essa clareza numa conversa com a equipe, essa clareza para o gestor é muito importante. Quando a gente fala de comunicação entre gestor, entre líder e equipe, eu percebo muito esse gap entre o que o gestor quer, precisa, né, o que precisa ser feito e o que o liderado entendeu. Então, o que precisa acontecer? O que eu gostaria que acontecesse com a minha equipe? Qual é o resultado que eu quero que ela entregue? E aí, resultado não é só o resultado numérico. É o resultado no sentido de eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento, eu quero que essa equipe entregue mais, eu quero que o desempenho aumente, mas como eu comunico isso? Isso está claro para mim? Isso precisa estar claro, primeiramente para mim. Tá bom? Por isso que eu trouxe esse tópico de autoliderança, a gente ficou um pouquinho mais de tempo nele aqui, porque a transformação começa em nós mesmos, sendo líderes de nós mesmos, e aí a gente realmente consegue passar essa transformação adiante. Tá bom? Vamos falar aqui rapidamente de liderança situacional, tá? Para a gente entender um pouquinho mais aprofundar um pouco mais na questão de liderança, e ela está interligada com o coaching, tá? Vocês vão entender o porquê. A liderança situacional ela está focada e voltada no desenvolvimento. Existem outras teorias também. Essa aqui hoje, a meu ver, ela é a mais adequada para se trabalhar com o coaching. Né? Ela tem esse apelo de transformação, ela tem esse apelo de desenvolvimento educacional até de certa forma, e ela está ali realmente intimamente ligada ao processo de coaching dentro das companhias, dentro das empresas. A liderança situacional, ela já é um conceito bem antigo, já tem aí algumas décadas. Eu gosto bastante já da ideia, né, dessa teoria com relação à situação. O situacional é justamente por isso, ela está voltada para a situação, o momento, né, qual é o momento do liderado, qual é o momento do líder. Então, ela afirma que em vez de utilizar, né, apenas um estilo de liderança, você faça essa transição, dependendo do nível de maturidade do liderado, dependendo do nível de maturidade até do líder também. Tá? Então, vamos lá. A fase 1. Tá? Depois tem um gráfico ali que eu vou apresentar para vocês, vai facilitar um pouco mais a questão visual. Mas a fase 1. Você encontra, isso aqui, gente, é muito interessante para você usar em treinamentos. Tá? Quem já usa, ok, ótimo. Mas em treinamentos com líderes, ou até em coaching, enfim, alguma consultoria com líder, quando ele tem alguma dificuldade para entender o papel dele e como ele vai trabalhar para desenvolver a equipe, como ele vai trabalhar para desenvolver individualmente o time, a liderança situacional, essa teoria, ela consegue preencher. Tá? Ela não é perfeita, obviamente, como qualquer outra, mas a meu ver, ela é a mais adequada hoje dentro desse cenário sempre mudando, né? E com profissionais cada vez mais dinâmicos. Então, na fase 1, tá? Do profissional. Então, aqui a fase 1 é a prontidão do profissional. Quando você encontra o profissional nesse momento. Eles são novos na tarefa, não estão preparados, nem com desejo de tomar decisões, não têm competência para realizar a tarefa,
e, por isso, pouca autoconfiança. Funcionários recém-contratados, jovens no mercado, eles podem passar por essa situação. Mas sempre quando eu pergunto em algum treinamento se alguém tem profissionais mais experientes nesse cenário, a resposta é positiva, por incrível que pareça. Por quê? Eles, pode ser falta de engajamento, desmotivação, ele pode estar muito tempo na mesma função e ele já perdeu a perspectiva e a expectativa de crescimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse momento do profissional, porque nesse caso aqui, a liderança ela precisa ser um pouco mais diretiva. Tá? A gente vai entrar no estilo de liderança para se utilizar aqui nesse momento. Ela vai ser realmente a estilo diretiva, em que você vai passar o que a pessoa precisa fazer e vai cobrar. Ok? Tá errado isso? É ser o chefe? Não, não é nada disso. Você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser descortês, né? Para você passar algo que precisa ser feito. Nesse momento do profissional, você precisa dizer, olha, eu preciso que você faça desse jeito e me entregue desse jeito. Ok? Esse é o momento do profissional da fase 1. Fase 2. Os subordinados já desenvolveram alguma experiência na execução da tarefa, eles já estão mais habituados, eles já têm um pouco mais de autonomia, estão mais motivados, aprenderam a fazer e eles precisam de apoio. Nesse momento, esse momento é aquele que o profissional fica perguntando, ele tem algumas dúvidas, fica perguntando, né? Ele sabe como fazer, mas ainda vem te perguntar. Ele ainda quer que você diga, não, vai lá, você consegue. Tá? Então, você precisa entender esse momento para que você tenha também a abordagem adequada com esse tipo de profissional. Tá bom? Na fase 3, ele já tem um elevado nível de conhecimento, ele já tem experiência na tarefa, mas eles estão desmotivados. Esse é aquele profissional que sabe fazer bem, é o profissional de confiança, ele já aprendeu o que precisa fazer, mas você não tem aquele engajamento dele, você não tem motivação dele. Né? Ele está naquele momento em que o gestor, veja bem, o gestor ele se pergunta, continuo com esse profissional ou não? Essa é a pergunta do gestor. Pergunta do líder, o que eu posso fazer para desenvolver esse profissional e melhorar esse cenário? Tá? Percebam que você vai sempre estar transitando entre as duas posições. O gestor demite, o líder desenvolve. Né? Mas em algum momento você é o gestor da empresa, você trabalha, tem que entregar resultado. Você se propôs a fazer um trabalho de desenvolvimento, você deu um prazo, você fez o que estava ao seu alcance, você fez o que podia, e aí? Você como líder ele não vai desligar? Você precisa entrar no papel de gestor, e no papel de gestor você terá que tomar uma decisão, que como líder talvez você lamente, mas como gestor você precisa resolver a situação. Tá? Só para compartilhar, eu quando assumi como gestor, alguns anos atrás, eu tinha muita dificuldade, né, em demitir. Para mim era super complicado, eu perdia o sono, era realmente uma coisa muito complexa. E porque eu achava que eu tinha falhado. Eu realmente achava que eu tinha falhado. E eu me perguntava, caramba, onde foi que eu errei? Né? O que eu fiz de errado? Eu não consegui desenvolver essa pessoa, caramba, mas e aí? Até que, quando eu fiz a formação de líder coach, ali me expandiu assim, um pouco os horizontes, me abriu um pouco a visão. Né? Lá eu entendi que eu tenho limitações enquanto gestor, eu estou dentro de uma empresa, né? E que a minha liderança ela precisa ser utilizada realmente como inspiração e motivação. Agora, eu não controlo a outra pessoa. Se o que eu tenho para entregar, se o que a empresa tem para entregar não está motivando aquela pessoa, ela está no lugar errado. Tá? E aqui eu estou falando no sentido de todas as empresas têm, né, a sua missão, visão e valores, e nós precisamos também estar alinhado com essa missão, visão e valores. Se a minha missão, visão, principalmente os meus valores, não estão alinhados com a da empresa, vai ter esse conflito. E eu entendi que quando os valores daquela pessoa não estão alinhados com os valores da companhia, não estão alinhados com os objetivos, eu posso ser o melhor líder do mundo. Para ela não fará sentido. E aí eu preciso olhar para o negócio como gestor. Como gestor, eu costumava dar um prazo, tinha um tempo, eu fazia o trabalho de líder de desenvolvimento, ficava claro para aquele profissional que ela estava dentro de um processo de desenvolvimento,
e a partir dali a gente contava, né? Aí algumas empresas têm 6 meses, outras empresas têm 1 ano, enfim. Ao final disso, em alguns casos eu fui bem sucedido, em outros casos realmente a pessoa não queria, né? Ela não estava engajada e a gente não tem como enfiar isso goela abaixo. Quando isso ficou claro para mim, essa diferença do gestor e do líder, em que eu tinha que ter clareza no processo e a pessoa também precisava ter clareza de que ela não estava entregando o que precisava, esse processo de desligamento passou a ser natural. Porque eu comecei a entender que ela se desligou da empresa, mesmo lá ainda trabalhando, né? E ela estava desligada da empresa. Eu só realmente fiz o favor de formalizar, né, como gestor. E enquanto líder eu fiz o melhor que podia. Eu não tinha mais o que entregar. Esse momento aqui da fase 3, ele é um dos mais delicados, talvez, hoje que o líder pode enfrentar, porque é aquele profissional que você confia, aquele profissional que sabe fazer. É o bom profissional. Mas, como dizem, o bom é inimigo do ótimo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa fase. Fase 4, subordinados têm vasto conhecimento sobre as tarefas e estão altamente motivados para fazer o que lhe é solicitado. Aqui é o ideal, né? Quando você trabalha com coaching e desenvolvimento, o objetivo do líder, o objetivo do gestor é que tenham todos na equipe nesse nível aqui. Ainda não encontrei nenhum gestor que me desse essa resposta, né, de que todos estavam na fase 4. Todos eles riem quando eu passo isso. E eu pergunto se alguém tem uma equipe que estão todos na fase 4. Isso não tem a ver com competência do líder, competências do gestor, com o trabalho que ele executa. Até porque você pode ter na tua equipe pessoas novas entrando, então elas estarão lá na fase 1, em que você terá que ser mais diretivo, né? Agora, o objetivo do líder é ter a equipe na fase 4. Tá? Esse é o objetivo do líder. Porque essas pessoas passaram pelo processo de transformação, se desenvolveram, estão engajadas, motivadas e tecnicamente são competentes. Olha o trabalho que o líder realizou, né? Ele tem o profissional capacitado e inspirado. Tá? Então, esse é o objetivo do líder, é ter uma equipe nessa fase, nesse momento, e esse é o desafio dele enquanto líder. Enquanto gestor, entregar o resultado. Gerenciar os recursos, gerenciar os processos. Certo? Então, o estilo de liderança, tá? O estilo de liderança para cada fase. Então, lembra que tem lá a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, né? A fase 4 é daquele profissional que não está engajado, que não conhece, não está motivado e não sabe fazer, digamos assim, direito o trabalho, né? O estilo de liderança para se utilizar com esse profissional. Ele precisa aprender a tarefa, então você precisa realmente pegar pela mãozinha e ensinar. Você precisa dizer como é que se faz e o que você quer como resultado no final. Você precisa supervisionar todas as etapas. Esse profissional ele precisa de supervisão. Então ele pode ser um profissional novo ou o cara lá que sabe fazer desmotivado e não está entregando. Lembra que o profissional com mais tempo e nesse momento você como gestor precisa se perguntar até onde vai essa situação, ok? Você precisa direcioná-lo até ele conquistar a confiança. O que isso significa, por exemplo, com um profissional mais experiente? Pode acontecer dele não ter alcançado o resultado durante algum tempo e ele realmente perder um pouco a confiança no trabalho dele. E você precisa resgatar isso fazendo acompanhamento. Não adianta nesse momento, por mais que você saiba que ele entende o que precisa ser feito e que ele sabe o que fazer, dizer, não, cara, eu sei que você sabe fazer, vamos lá, vou deixar. Não, ele precisa do acompanhamento. Ele precisa ser pego pela mãozinha, ser conduzido até o final, até ele resgatar de novo essa confiança. No caso do profissional novo, até você ter certeza que ele entendeu o que precisa ser feito e passar para a fase seguinte, que é a da orientação. Nesse estilo de liderança, ele já conhece a tarefa e você precisa começar realmente a desafiá-lo, a estimulá-lo a fazer. Tá? Você entrega para ele a atividade e você o incentiva a fazer cada vez melhor. Você o desafia a fazer de forma autônoma e independente. Ok? No estilo 3, o apoio. Aqui entra o coaching. Aqui entra o trabalho de desenvolvimento. Você supervisiona menos, você fica menos em cima do profissional, digamos assim, e ele começa a buscar o aprendizado por conta própria. Ele começa a ir além por conta própria. E você começa só a conduzi-lo no sentido da melhoria contínua. Tá?
aqui nesse momento entra o processo de coaching. Então vejam, antes da gente entrar lá no detalhe do coaching dentro da organização, nós estamos falando de 4 estilos de liderança, nós estamos falando de 4 momentos do profissional, e que não é em todos eles, e esse foi um erro que eu cometi, enquanto gestor, enquanto líder, eu cometi esse erro. Eu fiz a formação de coaching, e na época eu era líder de equipe, e eu fiz a formação, saí super empolgado, saí, nossa, querendo transformar o mundo, transformar as pessoas, os meus cachorros. E aí cheguei na companhia e pegava a equipe e queria fazer coaching com todo mundo. Não dava. Eu não entendia. Eu levei 2 anos para entender isso, tá? Por favor, não julguem, né? Somos coaches sem julgamento do tempo que eu levei. Mas eu levei 2 anos para entender que não dá para fazer coaching com qualquer um na empresa. Existem, sim, momentos, assim como a pessoa precisa estar funcional para fazer um processo fora, dentro da empresa, para você atuar como um coach, como um líder coach, o profissional também precisa estar no momento adequado para isso. Se ele está naquela fase 1, você precisa orientar e dizer como é que tem que fazer, o que tem que fazer e supervisionar. Tá? É difícil você fazer coaching com essa pessoa, com esse profissional. Mas você pode fazer sim, é utilizar alguma ferramenta, ver alguma melhoria, fazer as perguntas, utilizar o diálogo. Agora, realmente, você trazer o coaching para a realidade dele não vai fazer sentido. Então, existe um momento para você trabalhar com o coaching, tá? E eu levei, como eu falei, esse tempo para aprender, que é você esperar ele ter essa maturidade para que ele esteja pronto para que você o incentive, para que você o estimule, para que você o provoque, como o coach deve fazer. Ok? E aí, o último estágio é aquele da fase 4 do profissional, né? É aquele em que você está preparando já esse profissional para ele talvez assumir o teu lugar ou assumir uma nova liderança. Ele já está pronto. Você delega. Ele não precisa praticamente de supervisão nenhuma. Ele tem, em alguns casos, até autoridade já sobre a equipe. Né? Ele já exerce liderança, olha que interessante. Ele não é um gestor, mas ele já exerce liderança na equipe. Ele é um líder, ele está pronto. Ele só precisa agora assumir formalmente uma gerência se houver oportunidade. Ok? Pessoal, com relação a esse conteúdo, ao conceito de liderança, alguém quer fazer alguma contribuição, alguma colocação, tirar alguma dúvida? É só abrir o microfonezinho, tá? Quem de repente entrou mais tarde aí, pode interromper, não tem problema nenhum. Ok? Então, aqui pra gente... e eu já falo em seguida, tá? Mas pode abrir o microfone e interromper, tá bom? De repente eu não dou uma pausa aí, né? E não dá tempo. Mas pode abrir e interromper sem problema nenhum. E eu interrompo aqui. Mas então, para a gente fechar, os 4 estilos de liderança, então, para vocês entenderem aqui. O estilo 1 e a fase 1, né, o da direção, alto grau de comportamento diretivo, baixo grau de comportamento de apoio, ou seja, você não vai estar lá incentivando, vamos lá, você consegue, você pode. Não. Você vai estar lá dirigindo esse profissional. Você vai estar lá dizendo, olha, faz assim, faz assado, faz desse jeito, assim, até ele entender. Até ele realmente pegar o jeito e entender. Não, beleza, minha função é essa, ok, tá claro. Tá? Estilo 2, o treinamento, a orientação lá, né, no texto. Alto grau de comportamento diretivo e alto grau de comportamento de apoio. Então, que já entre os dois. Olha, faz assim, você ainda está ensinando, você ainda está trabalhando a parte técnica, você ainda está trabalhando a função, mas você já está apoiando aquela pessoa. Eu sei que você pode fazer melhor, agora esse momento aqui é o que eu já espero um pouco mais de você, vamos lá. Né? O estilo 3 já é o do apoio, já é o do coaching. Tá? Então, baixo grau de comportamento diretivo, você já não fica mais dando tanta instrução e orientação, e você já começa a cobrar, digamos assim, você já começa a provocar a melhoria. Tá? Você já começa a provocar o desenvolvimento. Certo? E o estilo 4, que é o da delegação, que é quando você realmente entrega para a pessoa ali, você já não precisa mais trabalhar, desenvolvê-la, digamos assim, ela já está pronta, ela já está madura, e ela já pode dar um outro salto aí, seja, como eu falei, né, para assumir, de repente, a sua função, ou até mesmo para assumir uma outra gerência, enfim. Certo? Então, aqui está o visual aí dos 4 estilos de liderança, os momentos. No estilo 3, é o indicado para se fazer o processo de coaching. No 4 também, tá? Não deixa de ser. Mas a partir do 3 é que você começa, você tem uma equipe preparada, ou um profissional preparado para começar a utilizar a conversa coaching, as ferramentas, as técnicas para que você comece a desenvolver ele para um outro nível, que é o do estilo 4, em que você só vai acompanhar.
tá bom? Uma outra dúvida comum também com relação à liderança. Todos podem ser líderes, basta querer, né? Mas nem todos o são. A gente precisa tomar muito cuidado quando vai trabalhar com líderes, porque às vezes a gente tem uma expectativa de que aquela pessoa pode ser um líder e ela não quer ser. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aqui, no estilo de liderança, nessa técnica, digamos assim, nessa visão de liderança, você consegue descobrir isso nesse acompanhamento. Tá? Então é muito importante. Qualquer um pode liderar, qualquer um pode liderar. Qualquer um quer ser um líder, aí já é outra história. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de liderança, para fechar aqui, então, para líderes, tá? Para a gente concluir aqui ainda a questão dos valores que eu comentei ali. O que te motiva? O que é importante para você e quais são os seus valores? Essa pergunta ela é muito importante para a equipe. Tá? Dentro de uma organização, para você entender, desenvolver e motivar individualmente, essas três perguntas são essenciais. Isso aqui você pode fazer com o profissional lá na fase 1, o da orientação, para você entender o funcionamento, para você entender o pensamento desse profissional. Ok? E aí esse aqui tem um levantamento, foi uma pesquisa, tá nesse livro aqui embaixo, Desafio da Liderança. Essa pesquisa ela é feita há 30 anos, há um pouco mais de 30 anos. Quais são as características mais admiradas nos líderes? E há 30 anos, essas 4 características são as mais admiradas no líder. A honestidade, a competência, a prospecção, que é a visão, no caso, olhar para o futuro, e a inspiração. Né? Então, o líder, principalmente o líder coach, que vai trabalhar com desenvolvimento, que vai trabalhar com coaching dentro da organização, ele precisa ter essas características, essas competências ou habilidades, enfim, muito bem desenvolvidas, muito bem trabalhadas. A honestidade tem que ser algo realmente muito internalizado, óbvio, isso independente de ser líder ou não. A competência, que é você saber o que precisa fazer, né? Você conhecer, ter a habilidade, ter as atitudes, você ter essa visão de futuro e você conseguir inspirar. Essas 4 características, elas também funcionam para o seu negócio individual. Quando você estiver olhando para a sua liderança, para a sua autoliderança, como estão essas 4 características? Como você se vê? Você é honesto com você mesmo? Não é só ser honesto com os outros. Você está sendo honesto com você mesmo? Você é competente dentro daquilo que você se propõe a entregar? Você tem visão de futuro? Você consegue se enxergar daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10 com clareza e não só ter uma ideia, né? E você se inspira de manhã, você é a sua inspiração, tá? O líder, ele olha para dentro de si mesmo, visualiza essas características e ele consegue passar isso à frente. Tá bom? 30 anos, 3 décadas, eu acho que já é uma amostragem bem interessante, né? Para nos dizer aí o que é importante realmente para as pessoas nos seguirem, tá? Aqui, como eu falei, o livro, tá? Como sugestão, né? Para quem quiser ler, é fantástico, tá? Realmente ele é bem bacana, eu uso ele como base para treinamento. O conteúdo dele é riquíssimo, me agregou muito, tá? Então eu indico aí esse material. A pesquisa, inclusive, detalhada está lá dentro também. Então fica a dica aí de leitura. E aí, claro, a gente não pode deixar de falar da liderança pelo exemplo, que é o resumo de tudo que a gente conversou aqui. Se nós não conseguirmos entregar, se nós não conseguirmos realizar e nos autodesenvolver e crescer, né, a gente não vai conseguir dar o exemplo, a gente não vai conseguir inspirar. Então, lembre-se sempre que se você quiser que sigam o seu negócio, que você quiser que sigam as suas ideias, você precisa realmente acreditar naquilo que você está falando, que você está fazendo, e você precisa ter a visão para conseguir apontar para onde você quer ir e as pessoas também te seguirem. Tá bom? Vamos lá. Algumas práticas de liderança pelo exemplo. Primeiro, a gente está falando sobre liderança autêntica lá no início da apresentação. Modelar o seu estilo de liderança. Entenda o estilo de liderança que você precisa utilizar. Seja autêntico com você mesmo, tá? De como você vai agir, tanto como gestor quanto como líder.
Inspire a visão de futuro. Eu escuto, tá, em alguns processos ou treinamentos as pessoas falando sobre que às vezes a visão da empresa não está muito clara e eles não conseguem saber para onde estão indo e não conseguem transmitir isso para a equipe. Uma possível resposta ou solução para isso, possível, tá? Porque também é um desafio, é de que o gestor precisa ter uma visão. Nem que essa visão seja a visão do que a equipe precisa entregar para daqui a um ano, que seja um trabalho de desenvolvimento, mas a equipe está aguardando que você transmita essa visão. Então você precisa ter claro onde vocês querem chegar, mesmo que por algum motivo isso não chegue através da companhia, ok? Questionar o processo, o que pode ser melhorado, o que pode ser feito de diferente. Questionar o processo no que você vem fazendo na tua empresa, no teu negócio, no teu trabalho. Isso é muito importante. Capacitar os outros para a ação. Tem muitos profissionais, muitos gestores, muitos líderes que não conseguem se desapegar, né? Não, se eu não fizer do meu jeito, e aí vale para os pais de família, para as mães, né? Se não for do jeito que eu estou falando, não tá bom. Se não for do jeito que eu tenho que fazer porque tem que ser do meu jeito, capacite as pessoas para fazerem. Capacite o filho, o marido, a esposa. A gente precisa aprender a delegar. E delegar envolve capacitar, envolve desenvolver e envolve educar. Ok? E o engajamento. Propósito. Né? A equipe precisa ter propósito. O líder precisa ter propósito. O nosso coração precisa estar envolvido com aquela missão. Né? A gente precisa estar com o coração aquecido. A gente precisa realmente estar envolvido emocionalmente com aquela ação. Tá bom? E aí, para a gente ir concluindo, mais alguns minutos aí, então, o coaching dentro das organizações, junto com a liderança, tá? Mais uma vez, se alguém quiser compartilhar com relação à liderança, agora a gente vai fazer o link com o coaching. Se alguém quiser compartilhar sobre liderança, por favor, fique à vontade, só abrir o microfone e falar, tirar alguma dúvida, tá? Eu vou dar alguns segundinhos, se alguém quer compartilhar algo. Augusto, uma pergunta. Boa noite, parabéns pela apresentação, estou gostando muito. Já ouvi a frase que bons líderes formam novos líderes. Você concorda com essa frase? Concordo, demais. Para mim ela faz muito sentido, tá? Porque ainda mais dentro da liderança situacional, né? Se a gente dá uma olhadinha lá de novo na fase 4, né, no estilo 4, que é o de delegar, está diretamente relacionado a isso. Você desenvolve pessoas para que elas sejam eu vejo, tá? Desde uma visão minha, uma opinião minha, eu vejo a liderança de uma equipe como você ser pai ou mãe. E apesar de eu não ser, eu já ouvi isso algumas vezes, de que você cria seus filhos para que eles sejam versões melhores de você, né? Eu acredito que você, como líder, também desenvolve equipes para que eles sejam melhores do que você. Para que eles sejam versões melhores do que você foi. Porque eu acredito que a evolução vem disso. Então, para mim, faz muito sentido, sim, você desenvolver pessoas, não só liderados, mas para que você desenvolva pessoas para que sejam melhor e melhor do que você, não, tá? Deixar bem claro naquele sentido de ser alguém ser melhor do que o outro, né? Ninguém é melhor do que ninguém para não entrar nessa questão, mas no sentido de que você pode contribuir para ter melhores versões das pessoas. E isso sim, para uma empresa, por exemplo, também crescer, ela precisa que os líderes que venham, né, nesse processo sejam melhores que os líderes anteriores. É um processo evolutivo, é natural. E nós precisamos ter esse desapego, né, a gente principalmente de deter o conhecimento e compartilhar, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente multiplica. Então, eu acredito muito nisso sim, tá, Lara? Em que os líderes, eles formam novos líderes. E é esse compartilhar, é esse confiar, é esse delegar que faz com que essa confiança que você transmite para a pessoa, que faz com que ela também cresça, se torne uma pessoa melhor e se torne uma líder melhor. Respondido? Respondido, gratidão. Mais alguém?
Então, vamos lá. Todos já estão carecas, praticamente todos aqui estão carecas de saber o que é coaching, né? Mas eu vou colocar aqui essa definição, que para mim ela é bem interessante. Liberar potencial, maximizar performance e ajudar a aprender ao invés de ensinar. Aqui é um resumo dos estilos de liderança e onde a gente pode aplicar o coaching lá. Se a gente ler, tá? Se a gente ler esse conceito aqui, a gente vê que ele se enquadra em um determinado momento. Liberar potencial, maximizar performance e ajudar a aprender ao invés de ensinar. A gente parte do pressuposto de que aqui existe o potencial ilimitado, que a pessoa tem todos os recursos e toda a potência em si. Verdade. Pura verdade. Agora, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, ela precisa de alguém para aprender. O aprender sozinho é um segundo passo. Tá? Eu espero que esteja ficando claro esse momento que, para mim, um dia foi confuso, né, de aplicar coaching em qualquer hora, em qualquer momento, em que existe a hora e existe o momento para você utilizar a metodologia dentro de uma organização. Ok? E isso não contraria a questão do potencial ou da performance, enfim. Muito pelo contrário. Você pode utilizar a conversa de coaching dentro do processo de orientação. Tá? Não é uma sessão de coaching, mas você pode usar o modelo de conversa, por exemplo. Tá bom? As 4 premissas do líder coach. Aqui para mim é muito importante. Isso para mim é um norte. Tá? Espero que faça sentido. Para mim isso é um norte. Foca no desenvolvimento do liderado. Reconhece os talentos individuais de sua equipe. Comunica-se com assertividade e faz perguntas ao invés de dar a direção. Tá? Esse conceito eu aprendi recentemente e para mim fez muito sentido. Eu estou inclusive tomando emprestado de uma colega e agregou bastante. Tá? Eu acho sensacional. Mas vamos lá, o líder coach. Focar no desenvolvimento do liderado. Nós precisamos que a gestão esteja bem alinhada para que a gente consiga atuar como líder no desenvolvimento do liderado. Isso tem que estar claro, principalmente no trabalho de liderança. A gente não consegue trabalhar só liderança se tiver o gap da gestão. Resolvido o gap da gestão, os processos e recursos estão alinhados, trabalho de líder, trabalho de liderança, foco no desenvolvimento do liderado. Olhar para os 4 estilos, para cada um dos colaboradores, que é o desafio, e ter essas conversas individuais para entender o momento e começar a fazer o plano de ação. Ok? Reconhecer o talento individual. Isso é muito importante. A gente precisa ter essa inteligência, né? A inteligência da inteligência. Cada um tem o seu tipo de inteligência e a gente precisa conseguir manobrar, né, essas potências desses profissionais dentro da equipe. Então, somar as forças. Esse é o trabalho do líder. É olhar realmente para aquilo que aquela pessoa faz com excelência, né, e potencializar. Comunicar-se com assertividade. Isso aqui, por incrível que pareça, a gente fala tanto em comunicação, mas é muito engraçado. Quando a gente fala com gestores, com gerentes, com líderes de empresas, é uma dificuldade ainda, é um desafio. Né? O líder fala A, o colaborador entende B. Né? O liderado entende B. E é comum. Né? É comum na nossa relação a gente falar A e a pessoa entender B. Dentro de um processo de desenvolvimento, dentro de um processo, de um modelo, de uma conversa de coaching dentro da organização, a comunicação ela é primordial. A gente não pode ter achismos, a gente não pode ter deduções, nada disso. Né? Isso a gente traz também já do coaching, mas isso entra na conversa com a equipe em qualquer momento. Então, às vezes, a gente, enquanto coach lá numa sessão, a gente consegue levar isso tranquilamente. Né? A gente não induz, não faz aquilo, ok. Mas enquanto líder, enquanto gestor, a gente tem aquela vontade de dizer, não, mas aqui eu preciso fazer isso. Cuidado, tá? Cuidado, porque se você realmente precisa orientar demais, é porque a comunicação talvez não esteja também muito clara. Tá bom? E faz as perguntas ao invés de dar direção. Olhando lá para o modelo de liderança, quando você tem já profissionais no nível 3 e 4, você realmente já começa só a perguntar para aquele profissional o que precisa ser feito, melhorado, construído, enfim. E você já não passa mais orientação ou direção, para ele já estar claro para onde ele tem que ir. Tá bom? Gerenciando versus coachando. Né? Gestão versus coaching. Então, vamos lá. Papel de gestor, ele fala. O gestor, ele fala, ele orienta, ele pede, né? Ele conduz.
digamos assim. Esse é o papel do gestor. Ele precisa fazer isso. Uma coisa que precisa ficar bem claro é que, por favor, não vamos sair daqui, tá, com aquela impressão ou sensação que o Augusto disse que a gente não pode ser gestor, né? O bom é ser líder. São papéis diferentes, ok? São papéis diferentes. Dentro de uma organização, você vai ter que atuar e se comportar como gestor em um determinado momento, em outro como líder, tá bom? Então, no seu papel de gestor, você fala, você orienta, você diz o que precisa ser feito. No papel de coach, você muda a chave para o perguntar. Então, você pode orientar e, em seguida, perguntar qual é a melhor maneira que aquela ação pode ser executada. Tá? O gestor ele foca em performance e metas. A gente precisa entregar resultado. Provavelmente todos vocês aqui, provavelmente, se não todos, né, precisam entregar resultado de alguma forma. Mesmo que você hoje não esteja trabalhando, sendo liderado em alguma empresa, enfim. Você tem o seu negócio próprio e você precisa ter a sua performance e ter a sua meta, né? Esse é o teu papel de gestor, autogestão. Como você está se autogerindo aí com relação ao seu negócio. O foco é no desenvolvimento. Tá? Augusto, mas o coach e o líder são todas entidades diferentes? Liderança é um estado. Gestão é uma função. O coach ou o coaching, né, vamos falar do processo, é uma metodologia que você vai utilizar no momento e fará de você naquele momento um coach. Ok? Perceba que o coach ele foca no desenvolvimento, mas o líder também. Sim, o líder ele foca no desenvolvimento global e a função dele enquanto coach é utilizar a metodologia. Então o líder ele tem a preocupação em desenvolver. O coach ele já passa a utilizar a metodologia. Tá bom? Tá? Mas não são entidades separadas da empresa, não. Tá? Não é isso. O gestor, a pauta é do gestor, então numa reunião o gestor é ele que fala, mas enquanto coach a pauta é do coach, isso dentro de uma empresa também, você leva isso para ele. Né? Enquanto gestor a pauta é sua. Mas se você vai ter uma conversa de coaching com o profissional, com o liderado, você vai passar a pauta para ele. Qual é a tua demanda? No que eu como líder, como gestor, posso te ajudar? Tá bom? O gestor ele traz a resposta, o líder ele busca gerar, o coach, perdão, busca gerar consciência, o gestor ele traz a solução, o coach ele apoia na solução, o gestor existe a questão do poder, né? essa grande diferença de poder é no sentido de, em último caso, ele pode dizer, faça porque eu estou mandando, né? O coach, nenhuma diferença de poder. Por isso que, inclusive, em conversas de coaching, eu costumo, né, ter essa abordagem de sentar lado a lado, né? Não de frente ou em alguma outra posição que coloca essa diferença de poder. E o gestor ele descreve, né, o que e o porquê, e o coach ele apoia no como. Tá? Então perceba que aqui a gente precisa ter muito claro, ter muita clareza nessa transição. Se vocês olharem lá para os momentos do profissional, para os estilos de liderança, você não consegue ser coach o tempo todo. E isso é um grande desafio hoje para as lideranças. Saber o momento adequado em que você vai liderar e utilizar o método, né, o modelo de conversa coaching, e quando você precisa ser gestor e cobrar, por exemplo. Certo, gente? Então aqui, não vou ler tudo, tá? Mas esse material vai ficar disponível, inclusive também para quem está participando, né? O vídeo. Mas aqui é a virada da abordagem, né? Do foco no resultado para engajar o colaborador, no controlar e dar poder ao profissional, dar poder ao liderado, isso é muito importante. Muitas vezes o gestor ele gera aquele medo, né? E a pessoa não arrisca, acaba não criando. O gestor ele está focado às vezes em descobrir erro, né? E culpar alguém. O coach não. O coach ele já vai olhar para como é que a gente pode resolver isso e valorizar aquilo que tem de bom. O gestor ele pode se concentrar no próprio estilo dele, enfim. Aqui está bem claro a diferença da abordagem, tá? Então, em alguns momentos a gente precisa olhar para isso, sim. Tá? O que para mim é muito importante que vocês saiam com essa clareza daqui é que nós somos dentro de uma empresa gestores, líderes de pessoas e podemos atuar como coaches, certo?
E o coaching e a mentoria dentro das empresas? Isso aqui também gera bastante dúvida. Já gera dúvida entre os profissionais de coaching, né? Dentro das empresas, então, mais ainda. A mentoria, geralmente, ela é feita por um profissional já realmente muito experiente dentro da empresa, um diretor ou até mesmo o próprio presidente. Ele faz a mentoria hoje, ela está muito ligada, tá? Não é uma regra, mas ela está muito ligada a jovens talentos. Então, hoje, esses profissionais, essa geração super acelerada aí, elas entram na empresa e com o potencial comprovado, né, com realmente chances de crescimento rápido dentro da organização, essas pessoas, muitas empresas, grandes empresas, elas passam esses profissionais a fazer uma mentoria com esse profissional mais experiente. E olha que interessante, eles fazem a mentoria com esse profissional mais experiente e os gerentes e os diretores que estão nesse meio, eles fazem coaching. Então, o profissional novo faz a mentoria com um profissional super experiente para ter essa visão sistêmica e global do negócio e depois, no meio, é complementado com coaching. Tá? Então, hoje, grandes corporações estão agindo dessa maneira. É uma forma de aproveitar o conhecimento hoje do profissional lá mais experiente, que acaba também, muitas vezes, perdendo espaço dentro da empresa, e também de motivar esse profissional jovem que entra hoje, daqui a um ano, ele já quer estar no lugar do presidente. Isso está muito comum. Então, para você conseguir acompanhar esse profissional mais jovem, você dá esse conhecimento e essa visão para ele, e você acelera esse crescimento, você acelera esse processo de desenvolvimento. Porque o mentor ele também vai orientar, ele vai atuar mais ou menos, falando lá no nível de liderança, ele vai atuar ali no 1 e 2. Ele vai orientar, ele vai acompanhar o resultado, porque na conversa da mentoria ele vai, né, acompanhar o que resultou da conversa, e ele também vai dizer por onde ir. O mentor ele fala, ele tem experiência na área, ele fala, olha, o que você acha de por aqui? Sempre em tom também desafiador, mas ele já orienta. E depois desse momento da mentoria, ele passa para o processo de coaching porque ele está pronto. Ele está pronto para esse novo desafio, ele está com o potencial realmente todo aflorado, digamos assim, e o processo de coaching vai acelerar ainda mais esse crescimento. Vai pegar todo esse conhecimento e jogar lá para cima. Tá bom? Então, o coaching e a mentoria hoje nas organizações, em muitas delas, está sendo executado dessa forma. Certo? Por que ser um líder coach hoje numa organização? Isso pode ser utilizado em treinamentos, se você tiver um coach que é líder de empresa. Prover estrutura de diálogo. O que é estrutura de diálogo? A gente vai entrar nisso ali mais adiante, mas essa conversa coach que a gente tem, né? Esse modelo de conversa que a gente tem já com os nossos coaches, enfim. Esse modelo ser aplicado ao profissional também. Possibilita a visibilidade de todo o processo, né? Você consegue ter toda uma visão do profissional, a visão até do pessoal, enfim. Isso entra também, né? Uma dúvida muito comum, perguntam bastante, mas e aí se você vai fazer um coaching de carreira ou coaching com líder dentro da empresa e o cara traz uma demanda pessoal, e aí? E aí que você conversa com ele sobre isso. E você utiliza a conversa de coaching com esse profissional, mantendo os limites, né? Os seus limites e os dele, ok? É uma linha muito tênue para você invadir ali, né? E a gente vai conversar sobre isso também, a questão do o coach externo e o líder coach, né? As diferenças e as vantagens aí que existem. Bom, constrói um ambiente de colaboração, desenvolve pessoas e motiva individualmente. Então vamos lá. O que é importante aqui? Eu sempre segui muito essa estrutura, tá? E em treinamento a gente trabalha muito isso, os profissionais trabalham essa estrutura de conversa, que é o estabelecer o foco, levantar as possibilidades, planejar a ação, antecipar possíveis dificuldades e a revisão. É mais ou menos o modelo que a gente já usa, mas só lembrando que dentro da empresa nós estaremos falando de dificuldades que aparecem ali com relação àquela ação. Então, quando a gente faz, por exemplo, um coaching, um life coaching, as barreiras que podem aparecer, o item 4 ali, antecipe possíveis dificuldades, vai entrar muitas questões envolvidas pessoais lá que você, de repente, precisa trabalhar aquilo. Dentro do modelo de conversa coaching, na organização, as possíveis dificuldades são as dificuldades relacionadas ao processo. Mas se o cara está lá com um problema de autoestima para resolver, por isso... Ok, isso pode surgir também, tá? Não estou dizendo que isso não aconteça, mas você vai ter que ver isso junto ao RH.
ok? Você não vai ficar fazendo um trabalho lá, você não vai ser o coach, daí realmente fazer um life coaching dentro da empresa com ainda mais um liderado seu, você vai entrar numa área ali muito delicada e você não vai conseguir sozinho lidar com isso lá, porque são demandas diferentes. Você não tem essa autonomia que você tem como profissional coach fora, tá? Isso é muito importante. É importante ficar bem claro. Então você vai dentro da organização. Era uma dificuldade que eu tinha também, né? Eu queria fazer um life coaching lá dentro, depois eu entendi que não rola, não é bem por aí. Mas isso não significa que você vai passar por cima dessa dificuldade. Você precisa buscar a solução para isso, junto, por exemplo, à RH da companhia, tá? Mas você não vai, se a pessoa está passando por alguma dificuldade pessoal, você precisa de um apoio para isso, tá bom? Mas, vamos lá. Voltando à questão das dificuldades. A gente vai falar de dificuldade aqui com relação ao processo, quais são os recursos que ele precisa, tá bom? Então, muito cuidado com essa questão do ser invasivo. Muitos líderes coaches fazem a formação só em líder coach e não são coaches, por exemplo. Então, eles já nem têm tanto essa questão assim do processo de coaching lá dentro. Mas para quem já é coach, e aí trabalhar com coaching dentro de uma organização, sendo líder de uma equipe, aí fica mais delicado, porque tem que tomar muito esse cuidado de realmente não querer entrar numa sessão lá e aí querer fazer, né, uma sessão muito invasiva e acabar complicando a situação, tá bom? E a revisão é você olhar todos os pontos, retomar, perguntar se ficou claro, se fez sentido, né? E se a pessoa tem mais alguma dúvida com relação a tudo que foi conversado ali. Esse é o modelo de conversa coaching. Então, quando a gente fala em coaching dentro da organização, e o coaching executivo não foge muito disso, tá? Não foge disso. Quando a gente fala do coaching dentro da organização, a gente está falando desse modelo de conversa. Ok? A gente está falando desse processo. Tá? Reta final, agora, finaleira, falando de feedback, da técnica, do conceito, né? Isso aqui é muito importante também. A gente fala demais de feedback e é engraçado como ainda eu escuto dúvidas ou como as pessoas ainda não fazem, de repente, da maneira mais adequada ou da melhor forma. A gente não precisa ser legal no feedback, né? O líder, o gestor, ele precisa entender isso, principalmente eu tive essa dificuldade, eu era coach e aí eu queria ser sempre super positivo, e ser legal, mas eu demorei um pouco a entender que não é uma questão de ser legal, e às vezes você quer ser legal demais, no sentido de até às vezes mascarar alguma coisa e você acaba não sendo honesto. Então, para a gente resumir o feedback adequado, né? Super sincero e super gentil, tá? Tem um estudo que foi feito sobre feedback no Brasil e é muito engraçado. Aqui o brasileiro tem o costume de dar um feedback falso e legal. Ou o sincero e negativo. Olha que engraçado, né? Ou é sincero e negativo ou falso e legal. Por quê? A questão da aceitação, né? De buscar ser legal ou realmente de querer já chutar de uma vez. Então o feedback ele precisa ser gentil e ele precisa ser honesto. E quando a gente trabalha principalmente com essa abordagem de coaching dentro da organização, que é quando a gente vai falar do resultado, você foi lá, elaborou todo um plano, né? E você como gestor vai analisar o resultado, você precisa ter bastante sensibilidade no feedback, mas ter bastante honestidade. Você como coach vai cobrar a atividade, né? Você como gestor vai cobrar o resultado e você como líder precisa saber que está lidando com uma pessoa, ok? Então, quando a gente fala de feedback eficaz, aquele que gera realmente resultado, objetivo e propósito, deixa claro no início o motivo da conversa. Isso é muito importante. Tá? Isso vale até, isso a gente usa já com coaching, né? Qual vai ser vamos lá, o enredo da sessão de hoje, né? Qual é o propósito da sessão de hoje? Então, qual é o objetivo e o propósito do feedback? Não comece já dizendo, falando ou floreando. Não, qual é o objetivo da conversa? Descrever o comportamento específico observado ou o que era esperado. Aqui está um ponto nevrálgico do negócio. Nós, no feedback, temos o costume de botar a nossa opinião e a nossa visão. E aqui ele fala que a gente precisa descrever o que de fato aconteceu. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Para quem já é coach, já está bem treinado nisso, né? E às vezes ainda é um desafio. Mas a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, com a nossa percepção e ao que realmente aconteceu, tá bom? Usar informação factual. Você pode colocar a tua percepção sempre no sentido do parece, tá? Parece.
né? Dentro da minha percepção, eu entendi isso. Informar sobre o impacto. O resultado daquela ação errada ou inadequada, enfim. O resultado, não uma crítica com relação à ação, o resultado. Tá? O resultado era para ser A e o resultado foi B. Colega, você percebe que o resultado foi B? O resultado era para ser A, lembra? E o resultado foi B. Então a gente precisa entender o que aconteceu. Esses 4 tópicos aqui, eles são fundamentais para você ter o feedback de desenvolvimento. A gente está falando só de desenvolvimento aqui. Então, qual é o vídeo? Por que coloquei feedback aqui no Leader Coach? Porque a gente precisa, o feedback ele faz parte do desenvolvimento e tem muito profissional com dúvida com relação a isso ou não fazendo da melhor forma possível, da forma mais adequada. Tá? Descrever comportamento, efeito e impacto que você observou em primeira mão. Olha, eu vi que você fez isso. Tá? Nada de eu vi que você fez isso e eu acho que é por isso. Não. Eu vi que você fez isso. Ponto. O que está por trás disso? Né? Ouvir as incongruências, as intenções e o comportamento entre as intenções e os comportamentos, sem julgamento. Tá? Descrever o que era esperado em termos de comportamento. Olha, o meu objetivo não. O que se esperava de você era que você agisse, se comportasse de tal forma e você se comportou e agiu dessa forma. Fatos. Tá? Encarar o feedback, isso aqui é sensacional. Encarar o feedback é um processo de aprendizado para os dois. Porque quando você consegue manter essa neutralidade no processo, como coach, você também consegue entender ainda mais o ponto de vista do liderado. Ok? Elogie e sinalize onde está o mérito da conquista, o que foi feito de bom, obviamente, e ser sincero, franco e respeitoso. O que é ser franco? Ser direto. Ser direto. Tá? Ser sincero, franco e respeitoso, mas com respeito. Tá bom? Nada de sincericídio. E quando você elogia alguém, isso acontece muito, filhos na escola, né? Num bimestre vai super bem, elogia, no outro vai mal. Ou profissional que você elogia num mês, no outro vai mal. Ou você que no mês fechou 15 processos, dali a 2, 3 meses não fecha um. E aí? Eu gosto de trabalhar bastante com feed forward. É um conceito do Marshall Goldsmith, né? Tá no livro dele. É um complemento do feedback, tá? Ele trabalha com o futuro, então ele trabalha com o que você quer para frente, tá? O feedback você analisa o que aconteceu. O feed forward ele é um complemento. É um conceito pouco conhecido, eu converso com vários profissionais, muitos realmente não conhecem. Ele é relativamente recente também, enfim. Mas para mim ele faz muito sentido, porque eu consigo fazer o feedback, analisar o que aconteceu, e a partir dali a gente começar a potencializar e aperfeiçoar competências. Tá? Então não é só não, beleza, o feedback ele tem muito a ideia de correção. O feedback está muito ligado à correção, ao que precisa ser corrigido. O feed forward ele vai olhar para o que foi corrigido e pode ser potencializado. Então, ok, vamos corrigir isso. Tem muitos líderes que terminam aí. Eu preciso corrigir isso, eu preciso melhorar isso, eu preciso trabalhar isso, ok. Eu preciso. O feed forward, você vai começar a entrar no como e onde. Qual é a competência, né? Dentro disso, o que você precisa aprender, qual é a tua habilidade, qual é a atitude que você vai desenvolver. Tá? Ele foca em melhorias, ele foca no desenvolvimento, em você olhar para... Aí sim, você vai estar olhando, beleza, a gente corrigiu o que não deu certo, mas agora vamos olhar para frente do que a gente pode evoluir e evitar outros erros. Isso exige tempo, isso demanda tempo, é desafiador, tá? Mas é fundamental. Tá? É como o planejamento. A gente acha que perde tempo planejando e a gente perde mais tempo executando tudo dia a dia do que se tivesse parado e planejado. Você parar para fazer um feedback adequado, para você fazer o feed forward adequado, você vai ganhar mais resultados além de tempo. Tá bom? Então, olhem para os negócios de vocês, para a gestão do negócio de vocês, para a liderança e avaliem como vocês fazem o feedback, como vocês fazem o feed forward de vocês. Tá bom? E para concluir o feed forward, o foco é valorizar as potencialidades, é fortalecer o que pode se tornar melhor e encorajar as pessoas a pensarem em como direcionar o futuro. Tá? É começar a desenhar o futuro, aquilo que você quer para frente. E é fazer isso junto com o colaborador, é fazer isso junto com o liderado, com a sua família, com
enfim, junto ao seu negócio. Tá bom? Gente, estou concluindo, terminando. Então, já que a gente falou em feed forward, falamos em futuro, qual é o seu próximo grande passo. Como você está como líder, como auto-líder, como auto-gestor, e como você se vê liderando os outros. No material vai ter ali a roda da liderança, a roda do gestor. Peça para colegas responderem isso para você se observar como você é estar como líder, como você é estar como gestor. Perdão. Se você decidir fazer, seja sincero e honesto nas respostas também. Tá? Eu tenho certeza que vai recompensar bastante, vai compensar bastante. Desejo aí que esse treinamento tenha agregado, tá? Algum conhecimento, enfim. Para quem assista, vai assistir mais para frente, espero que goste, eu gosto do conteúdo. Deixo como pergunta o que muda a partir de agora na liderança também, né? Na sua liderança, o que muda a partir de agora, com isso que você visualizou, e que você seja um excelente líder, né? Eu sou fã desse cara, ele não é uma unanimidade, eu sei, mas tem uma coisa que eu admiro muito nele, que apesar de, claro, não concordo com várias coisas que ele fazia, né? Ele não era nem um pouco gentil, mas ele tinha paixão pelo que ele fazia e ele inspirava, né? E essa frase, para mim faz muito sentido, que o trabalho do líder ele não é realmente ser fácil com as pessoas, ele é pegar essas boas pessoas e tornarem ainda melhores. Então é isso que a gente busca fazer como líder, é isso que eu busco fazer como líder, e é isso que eu espero e não só espero, mas desejo também para vocês. Ok? Pessoal, a partir de agora, então, por favor, potencializem pessoas, vamos escutar mais como líder, desenvolver, incentivar, inspirar e transformar. É isso que um líder coach faz. Ok? Obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela participação aí, né? Foi bem bacana, bastante gente, legal. Emir, da minha parte é isso. Agora está na tua mão aí para a gente ir finalizando. E obrigado mais uma vez. Augusto, eu imagino que a maioria aqui já conhece você, já tem contato contigo, mas quem estiver assistindo a gravação no nosso canal do YouTube pode não conhecer. E algo que ficou faltando aqui foi uma informação de contato. Como que as pessoas podem entrar em contato com você? Maravilha. Bom, eu atuo em Florianópolis, sou de Florianópolis. Como tem gente até de fora, né? Aqui, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. O telefone para contato é o 4898-444-5624. Tá? Meu e-mail para contato é o contato@cdhcarpediem, tudo junto.com.br. Eu atuo como coach de carreira, coach executivo. Tá? Meu foco é na área de liderança. E eu atendo à distância também, enfim, através das ferramentas de mídia de comunicação. Ok? Ótimo, muito obrigado. Então, se você é coach, eu convido você também a participar do nosso grupo de discussão, que é o Laboratório de Coaching. Para você entrar no grupo, é só você entrar em contato com o Augusto, que ele passa a informação certinha. A gente tem uma parceria aí também com a SB Coaching. E na próxima quinta-feira a gente vai estar com a Daisy falando sobre sistemas representacionais e nossa linguagem. Isso significa canais de comunicação e linguagem positiva. Vai estar ela e uma amiga dela que ela vai estar convidando para poder estar fazendo várias dinâmicas e trazendo esse conteúdo que eu acho que é muito importante para nós coaches. Então, se você é coach, também já fica convidado para poder participar do nosso próximo laboratório, quinta-feira, no mesmo horário. Muito obrigado.